Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. Hoje é dia de geopolítica e, como não poderia deixar de ser, convidamos o nosso colaborador, o Dr. Virgílio Machado. Muito bom dia. Para começarmos esta nossa breve conversa, a questão que se coloca é a seguinte: geopolítica e turismo, que relação existe? Um tema que é muito caro aqui no Algarve. Virgílio. Sim, senhora. Bom dia, João. Bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Alvor FM. Pois sim, sem dúvida, o turismo é um tema muito, querido da nossa região, mas para nós percebermos o turismo temos que perceber as correntes internacionais, não é? Uhum. Que nos visitam, os mercados internacionais que nos visitam e, naturalmente, para fazermos isso temos que ter uma estratégia de abordagem a esses mercados. A geopolítica não é só visualizar os movimentos que existem no mundo em termos de fatores de desenvolvimento, de riqueza e distribuição dela também, mas também analisar as potencialidades de cada território, não é? E naturalmente que em relação ao nosso turismo, pois a geopolítica sempre esteve presente nela, porque não só identificou todos os fatores geoclimáticos, como o sol, como o clima, como as nossas paisagens, como fatores diferenciadores e, portanto, de sucesso para o desenvolvimento do nosso turismo, como também identifica os mercados potenciais e futuros que podem ser desenvolvidos para extrair riqueza deste território e destes fatores geoclimáticos que nos são favoráveis. Virgílio, mas algumas vozes críticas dizem que nós, nos mercados internacionais de feiras de turismo, somos pouco agressivos e pouco eficazes a vender o nosso sol, digamos assim. Muitas vezes, quando apanhamos bons anos turísticos, é porque há situações de guerras ou instabilidade política em alguns mercados com um grande potencial. Será que isso é verdade, na totalidade? Bem, o ano passado parece ter sido claro que essa relação existe, não é? Portanto, é natural que a geopolítica também se preocupa com as análises de conjuntura, não é? Claro. E as oportunidades que possam existir, e para o mal e para o bem, de facto, infelizmente, para uns e para outros, infelizmente, a guerra na Ucrânia constitui, sem dúvida, em 2022, um fator de alavancagem do turismo este ano. E isso, pronto, prova-se através dos números, não é? Que parecem ser fidedignos quanto ao crescimento dessa realidade, não é? Mas se me permite, João, é evidente que todas essas análises anuais e de conjuntura são importantes, elas dominam, o nosso ideário turístico no sentido da informação, o reporte, mas a geopolítica também tem outra preocupação, que é nós arranjarmos a nossa casa bem, o nosso território, para mostrar e para ordenar aos nossos visitantes, não é? Sem dúvida. E esse eu acho que é um dos aspectos mais críticos que eu posso identificar em termos geopolíticos, é a falta de investimento no nosso território, nas nossas paisagens, na proteção das costas marítimas, enfim, nos caminhos rurais, na floresta. Nós temos no mundo rural grandes desafios, desordenamento, urbanístico também, não é? Sim, existem falhas, digamos, a esse nível, na medida em que nós não estamos a acondicionar devidamente o território para toda essa, vaga crescente de turismo que queremos, porque nós, para podermos ter mais hóspedes em casa, temos que arranjar bem, não é? Temos que estruturar bem, e esse é um dos aspectos que a geopolítica aborda, porque nós temos que nos preocupar com a sustentabilidade energética, a pensar na água, por exemplo, que é um recurso fundamental. Especialmente no Algarve. Especialmente no Algarve, a sustentabilidade alimentar, as questões que dizem respeito ao transporte, não é? E, portanto, todas essas matérias fazem parte realmente de uma análise global que não deve ser pensada só ano a ano, no volume de receitas, de crescimentos de hóspedes e de dormidas, mas tem que ser feita através de investimentos plurianuais, não é? Exato. Que justifiquem esse investimento que nós queremos dar ao turismo, mas como fator não só de crescimento, mas também de sustentabilidade para as populações que vivem nos seus territórios. Bem.
Virgílio, dos aspectos. e como evoluiu essa relação em Portugal da Bem, geopolítica? evoluiu de uma maneira muito centralizada, não é? A partir do momento em que se descobriu que o turismo era um filão de ouro, nós temos em Portugal 3 grandes focos que cresceram extraordinariamente, que foram Lisboa, o Algarve e a Madeira, não é? Posteriormente os Açores também, e os Açores talvez pela existência de uma região político-administrativa. O Estado apercebeu-se do grande manancial que era o turismo e quis controlá-lo. Portugal tem uma das estruturas mais centralizadas da Europa em matéria de turismo. Não deixa as regiões respirar. A figura dos municípios turísticos Então também quer dizer ainda que é isso uma é realidade. mau, Virgílio? Isso é mau? É péssimo. É péssimo porque nós não estamos a deixar respirar as nossas potencialidades e estamos, a concentrar muito a política em Lisboa, não é? Basicamente, isto é uma crítica que se calhar poderá ser considerada vulgar, mas eu tenho assistido como académico e como cientista à análise das políticas públicas na área do turismo e verifico que, pronto, a centralização é um fator relevante. As regiões de turismo têm um papel muito apagado e a região de turismo do Algarve tem um papel importantíssimo para o Algarve, mas que infelizmente não consegue fazer mais porque tem um certo espartilho a nível de recursos financeiros. E nós, portanto, caminhamos numa estrutura em que Portugal centralizou o turismo, mas não deixou as regiões respirar e estamos ainda a aprender como é que vamos fazer isso, as regiões e as localidades, e estamos cada vez mais presos a uma lógica de imobiliário, hotelaria Exato. de turismo que provavelmente, se tivéssemos políticas públicas um pouco mais diversificadas e de longo prazo, éramos capazes de ter mais produtos turísticos para além do imobiliário turístico. Se bem me lembro, desculpa, nos últimos anos falava-se numa tranche de milhões específicos para o Algarve, para a área do turismo, não sei se chegou a vir alguma coisa, se não... Programas promocionais, não é? Foi no início do século XXI, o Millennium, que foi um programa também, penso, de promoção muito importante, que na altura projetou eventos e, enfim, mas tem sido sempre um bocadinho ocasional, não é? Depois, claro que tivemos os problemas da Troika e também agora os da pandemia e toda a questão ainda continua a nível de políticas públicas a ser comandado por um grande espartilho financeiro, mesmo na área do turismo, que é surpreendente, porque nós vemos um crescimento do turismo, não é? Receitas, hóspedes, este ano 2022, pronto, foi um ano bom, claro que também tivemos anos maus com a pandemia, mas se nós formos ver todo o percurso ao longo deste quartel, deste primeiro quartel do século XXI, não se percebe como é que os crescimentos das receitas turísticas não revertem a favor de melhores serviços públicos na região, nomeadamente a nível de saúde, a nível de educação, a nível de justiça, enfim, vê-se sempre uma situação muito apertada e de educação também, portanto esses serviços públicos é uma das questões da geopolítica, é abordar como é que, na verdade, os benefícios de uma indústria, chamemos como o turismo, podem reverter a favor dos residentes e de quem vive no próprio território, não é? Essa evolução dessa geopolítica a nível da nossa região turística do Algarve, tem havido alguma evolução ou estamos numa estagnação? Bem, houve períodos de evolução, não é? Eu penso que a descentralização que ocorreu logo após o 25 de Abril foi uma forma, digamos, de contrariar aquela tendência centralizadora que há pouco eu referi, não é? E, portanto, que fez com que os municípios também pudessem ter levado infraestruturas, serviços básicos, enfim, coisas muito importantes para que, digamos, o território pudesse acolher os turistas, e esse papel é inegável, importantíssimo reconhecer às autarquias locais. Depois houve programas polis, não é? Que também aplicados a Silves, a Albufeira, por exemplo, tiveram na transição do milénio, enfim, também alguma relevância do ponto de vista de qualidade de vida urbana nesses municípios. Também tivemos, se calhar, uma grande melhoria a nível de estruturas nos parques e reservas naturais, em que mais caminhos de passadiços naturais foram feitos e, portanto, há uma evolução positiva, Exato. eu penso que globalmente positiva. Só que nós também temos grandes riscos e grandes ameaças, não é? Para as quais nós temos que nos preparar, na medida em que, enfim, o mundo neste momento está em guerra
E naturalmente que esta centralização, que há pouco eu referi, que é no fundo uma forma das políticas públicas estarem comprimidas também e não serem alavancadas por causa das questões do déficit e da dívida, e depois nós, digamos, temos problemas a nível da tal sustentabilidade de serviços públicos na região, e não me parece que seja bom ouvir-se falar que há problemas de saúde no Algarve, porque se houver problemas de saúde no Algarve em qualquer região, por causa de hospitais ou por causa de médicos que faltam, outras questões, o turista sente-se menos convidado Exatamente, a vir. uma das razões pelas quais residencial, não é? Uma das razões pelas quais muitos turistas não escolhem a nossa região turística é porque, em termos de infraestruturas a nível hospitalar e pronto, mesmo de serviço público, porque a nível de privados acho que mais ou menos estamos bem servidos. Essa lacuna existe. Para mesmo terminarmos, Virgílio, o turismo, toda a gente sabe, é uma indústria muito instável. O que esperar em termos futuros, atendendo a que os contextos atuais são muito adversos, como a guerra, as alterações climáticas e os mercados financeiros? Sim, nós vivemos, como diz um célebre filósofo, Beck, uma sociedade de risco global, não é? E, portanto, nós temos que nos consciencializar que essas vertentes que referiu, os mercados financeiros, a sua volatilidade, o aumento das taxas de juros, da inflação, as questões relacionadas com as alterações climáticas, até mesmo o terrorismo, não é? Tudo isto provoca problemas, não é? Ao mundo que nós vivemos e, portanto, em termos de turismo, temos uma indústria que tem que estar preparada, por um lado, para continuar a aumentar o potencial do nosso mercado interno, não é? Ou seja, querermos que o turismo interno continue a ser uma realidade importante, porque não sabemos o que é que pode acontecer com o turismo externo, e, portanto, nesse contexto, visto que nos tempos da pandemia o turismo interno foi o que salvou um bocadinho o Algarve, claro, né? Claro. Nas alturas mais difíceis, e, portanto, podemos ter riscos dessa natureza e, portanto, temos que estar preparados para o turismo interno continuar a ser uma importante alavancagem do nosso turismo. E em relação ao global, digamos assim, acho que a União Europeia deveria ter uma política pública de turismo, porque de facto esse é o grande déficit que eu reconheço à União Europeia, é que se o turismo é um fator cada vez mais importante de desenvolvimento para os países, não existir a nível da União Europeia políticas públicas de turismo que façam uma espécie de um observatório aplicado a países ou regiões que de alguma maneira projetem os investimentos públicos que sejam necessários para fazer face a estes problemas ambientais, não é? Exato. E é uma indústria que traz milhões, não é? Como toda a gente sabe. Portanto, temos de ficar por aqui mesmo. Muito mais haveria para dizer, mas passo e passo vamos... Haverá outras oportunidades. Exatamente. A professora Virgílio Machado, muito obrigado, um grande abraço, até à próxima. Um abraço também, até à próxima. Bom dia. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.